Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Washington DC nunca esteve verdadeiramente em silêncio. Mesmo na calada da noite, a capital respirava poder, segredos e decisões capazes de mudar o destino de milhões de pessoas. Naquela noite, um vento frio varreu a Avenida da Constituição, fazendo tremer as bandeiras americanas enfileiradas em frente aos prédios oficiais. A poucos quilômetros do Capitólio, um sedã preto avançava lentamente, discreto, quase invisível em meio às luzes da cidade. Ao volante estava o general Marcus Alexander Johnson. Poucos cidadãos reconheciam seu rosto. Ainda menos pessoas conheciam sua história. Filho de um ex-mecânico do Mississippi e de uma professora, Marcus Johnson cresceu em um país que repetidamente lhe dizia, muitas vezes sem o dizer explicitamente, que ele tinha que trabalhar o dobro para ser considerado meio-homem. No entanto, contra todas as expectativas, ele se tornou um dos oficiais de mais alta patente do exército americano. Decorado, respeitado, temido nos círculos estratégicos. Naquela noite, ele retornava de uma reunião confidencial no Pentágono, onde operações sensíveis envolvendo a segurança nacional haviam sido discutidas. Decisões importantes, tomadas no silêncio sepulcral das salas de comando. Marcus estava cansado, mas sua mente permanecia lúcida. Anos de serviço o ensinaram a sempre se manter alerta. De repente, luzes piscantes azuis e vermelhas rasgavam a escuridão. O general franziu ligeiramente a testa. Chance, ele murmurou. Ele verificou o medidor. Ele não havia excedido o limite de velocidade. Seu veículo foi oficialmente registrado. Estava tudo em ordem. No entanto, a viatura policial estava se aproximando perigosamente, com a sirene soando e o som ecoando entre os prédios. Marcus diminuiu a velocidade e estacionou na beira da estrada. Ele respirou fundo. Ele sabia. Ele já sabia disso antes mesmo da porta da viatura se abrir. O policial que saiu se chamava Brian Walker. Um policial branco, autoconfiante, com o rosto fechado e a postura rígida de quem gosta de exercer sua autoridade sem o menor questionamento. Walker observa a cena. Um sedã de luxo. Um homem negro bem vestido. Sozinho. Sua expressão mudou instantaneamente. Ele se aproximou lentamente com a mão apoiada no coldre em uma postura agressiva. Desligue o motor. Mantenha as mãos bem visíveis. Marcus obedeceu sem protestar. Ele aprenderá muito cedo que às vezes, a dignidade consistia em sobreviver ao momento presente. Boa noite, policial. Disse ele calmamente. Walker ignorou a cortesia. Documentos. O tom não era de pedido. Era uma ordem. Marcus entregou seu documento de identidade e documentos oficiais. Walker os pegou, mal olhou para eles e, em seguida, ergueu os olhos com um sorriso desdenhoso. General do Exército, hein? Ele zombou. Sim, senhor. Walker caiu na gargalhada. Você está brincando comigo? Acha mesmo que eu vou acreditar nisso? Ao redor deles, alguns carros diminuíram a velocidade. Os transeuntes começaram a parar. Os telefones foram discretamente levantados. Marcus permaneceu de pé. Estou apenas pedindo que você verifique. O olhar de Walker escureceu. Saia do veículo. Agora. Naquele exato momento, algo mudou. Isso deixou de ser uma simples abordagem de trânsito. Já não era um erro. Foi uma humilhação anunciada, diante dos olhos de uma cidade que ainda não tinha se dado conta de que estava testemunhando o erro mais grave da carreira de um policial, e o início de uma onda de choque que abalaria toda a América. Ele não sabia quem estava parado à sua frente. Mas ele estava prestes a descobrir isso. O som seco da porta do carro batendo no silêncio da noite ressoou como um aviso. Marcus Alexander Johnson saiu lentamente de seu sedã preto, suas mãos claramente visíveis, cada gesto calculado, preciso, quase militar. Diante dele, o policial Brian Walker o encarou com uma frieza desprovida de humanidade. A mãos no teto do veículo. Marcus obedeceu sem questionar. Ao redor deles, a cena agora atraía a atenção. Um casal havia parado na calçada oposta. Um taxista estava deliberadamente diminuindo a velocidade. Os celulares disparavam, registrando cada segundo. Walker deu mais um passo, diminuindo o espaço, buscando dominar a situação. Você sabe por que eu te prendi? Marcus respirou fundo para se acalmar. Não, senhor policial. Walker sorriu, um sorriso sem alegria. E nem eu. Mas vou encontrar. Ele começou a revistar Marcus brutalmente, sem qualquer consideração, apalpando seus bolsos, puxando seu casaco. Marcus cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio. Essa não foi a primeira vez. Mas cada vez doía.
Walker finalmente tirou uma carteira do bolso interno do casaco e retirou um cartão de plástico. Seu olhar deteve-se na insígnia dourada. Exército dos Estados Unidos. General Marcus A. Johnson. Por um breve instante, uma dúvida cruzou seus olhos. Mas ele descartou a ideia imediatamente. Um distintivo falso. Clássico. Marcus virou ligeiramente a cabeça. É um documento oficial. Você pode ligar para o Pentágono. Walker caiu na gargalhada alta e deliberadamente. O escute com atenção. Você realmente acha que um general estaria dirigindo sozinho a essa hora sem escolta? Marcus respondeu com voz firme, sem elevar o tom. Eu não preciso disso. Essa frase foi o erro. Walker recuou abruptamente, apertando o cabo da arma com mais força. Você está começando a me irritar. Ele agarrou os pulsos de Marcus e os torceu para trás das costas. As algemas se fecharam com um clique. Um murmúrio indignado surgiu da multidão. Ele não fez nada. E por que vocês o estão prendendo? Walker se virou bruscamente. Circulem. Marcus sentiu o metal frio envolver seus pulsos. Uma dor surda percorreu seus braços, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele olhou fixamente para frente e com dignidade para o horizonte. Memórias passaram pela sua mente como um relâmpago. Os campos de treinamento. Os soldados que caíram sob seu comando. Discursos sobre honra e justiça. E, no entanto, ali numa simples avenida, tudo isso parecia não ter valor algum. Você está preso por resistência à prisão e roubo de identidade. Walker declarou. Marcus fechou os olhos por um instante. Você está cometendo um erro grave. Walker o empurrou em direção à viatura policial. O único erro é acreditar que alguém como você pode me dar ordens. Naquele exato momento, um veículo preto com vidros escuros parou abruptamente um pouco mais adiante. Lá dentro, um homem observava a cena, telefone na mão com o rosto pálido. Ele acabará de reconhecer o homem algemado. E ele sabia que em poucos minutos, tudo iria explodir. A porta traseira da viatura policial abriu com um rangido metálico. Marcus Alexander Johnson foi empurrado para dentro com violência. Sua cabeça bateu levemente na moldura da porta. Walker fechou a porta com força. Mantenha calma. Através do vidro gradeado, Marcus observava as luzes de Washington se distorcerem em sincronia com os flashes. Cada piscada servia como um lembrete da cruel ironia da situação. O homem encarregado de proteger a nação estava sendo tratado como uma ameaça. Na frente, Walker estava falando ao rádio. Central tem um indivíduo que alega ser um general do exército. Suspeita-se de roubo de identidade. Seguiu-se um silêncio. Então, uma voz hesitante respondeu. Repita a identificação policial. Walker olhou para trás. E Marcus? Johnson. Dessa vez, o silêncio foi mais longo. No veículo preto estacionado mais adiante, o coronel David Miller, ligado ao Pentágono, tremia levemente enquanto segurava o telefone. Ah, meu Deus! É ele. Ele descou um número que sabia de cor. Gabinete do chefe de gabinete, emergência absoluta. Entretanto, Walker pegou seu terminal de bordo e inseriu as informações. Seu sorriso arrogante congelou lentamente. A tela piscou. Então apareceu uma linha vermelha. Acesso classificado, autorização insuficiente. Que diabos é isso? Ele murmurou. Ele atualizou a página. Mesmo resultado. Ele franziu a testa e tentou outro banco de dados. Desta vez, o sistema respondeu com uma mensagem ainda mais preocupante. Contate imediatamente a cadeia de controle. O coração de Walker disparou. Um suor frio escorreu por sua têmpora. Ele se virou lentamente na direção de Marcus. Quem é você de verdade? Marcus ergueu a cabeça calmamente. Eu já te disse isso. Do lado de fora, era possível ouvir sirenes adicionais à distância. Um carro sem identificação parou abruptamente. Depois, outro. Homens de terno saíram correndo com fones de ouvido colocados. Walker saiu do veículo, visivelmente nervoso. O que está acontecendo? Um homem alto de cabelos grisalhos se aproximou. Seu olhar era gélido. Libertem-no. Agora. Walker balbutia. Mas ele está sob custódia. O homem se inclinou perto de seu ouvido. Você algemou o comandante-em-chefe das Forças Estratégicas Americanas. O mundo pareceu parar. Walker deu um passo para trás. É impossível. E olhe ao seu redor. Veículos oficiais cercavam a área. Agentes federais garantiram o perímetro. Transeuntes filmavam freneticamente com seus celulares. A porta traseira da viatura policial abriu-se lentamente. Um oficial superior ajoelhou-se diante de Marcus. General, por favor, nos desculpe. Marcus saiu lentamente ainda algemado. Ele olhou Walker diretamente nos olhos. Eu te avisei.
As algemas foram retiradas. Walker permaneceu paralisado, pálido, finalmente compreendendo que sua carreira, e talvez até mais, havia acabado de desmoronar. E isso foi apenas o começo. O silêncio que se seguiu à retirada das algemas foi ensurdecedor. Marcus Alexander Johnson massageou lentamente os pulsos avermelhados, sem dizer uma palavra. Sua dignidade não havia sido quebrada, mas o momento deixará uma marca invisível mais profunda que o metal. Ao seu redor, a paisagem havia mudado drasticamente. O que deveria ser uma simples abordagem de trânsito transformou-se em um incidente federal. Agentes do Departamento de Defesa já estavam tomando notas. Um advogado militar falava em voz baixa em seu telefone seguro. Oficiais superiores observavam Walker, sem fazer qualquer esforço para esconder sua raiva. Brian Walker, por outro lado, de repente pareceu minúsculo. Seu distintivo pesava em seu peito. Ele olhava para todos os lados, menos para o general. Um homem deu um passo à frente. O general Thomas Reynolds, comandante do Distrito Militar de Washington. Ele cumprimentou Marcus com absoluto respeito. General, estou assumindo o controle da situação. Marcus simplesmente assentiu com a cabeça. Certifique-se de que ninguém tente apagar o que aconteceu. Reynolds entendeu imediatamente. Tudo é gravado. De fato, várias câmeras ainda estavam gravando. Os vídeos já estavam circulando. Nas redes sociais, imagens de um homem negro de terno, algemado e cercado por policiais, se espalhavam pelo país em velocidade vertiginosa. Os títulos apareceram quase instantaneamente. Um general americano preso injustamente em Washington. Erro policial ou racismo sistêmico? Walker foi discretamente separado de seus colegas. 2 agentes da corregedoria se aproximaram. Oficial Brian Walker, você está exonerado de suas funções com efeito imediato. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua arma. Seu distintivo. Ele obedeceu mecanicamente. Enquanto isso, Marcus se viu sozinho por alguns segundos, encostado em seu carro. O peso dos anos, das batalhas invisíveis, recaiu sobre seus ombros. Ele pensou em seu pai, que certa vez lhe dissera: um uniforme pode abrir portas, mas não os olhos de todos. Um jornalista se aproximou apesar do cordão de segurança. General Johnson, algum comentário? Marcus olhou para ela por um longo tempo. Não fui preso esta noite por ser general. Fui preso porque sou negro. Essas palavras, simples e calmas, ressoaram como um tiro. Eles foram recapturados em todos os lugares. Ao amanhecer foi anunciada uma conferência de imprensa excepcional no Pentágono. Nos bastidores, os líderes políticos entenderam que esse episódio forçaria os Estados Unidos a se confrontarem consigo mesmos. Para Brian Walker, a noite estava apenas começando. Para Marcus Johnson, a luta estava assumindo uma nova forma. O sol nascia lentamente sobre Washington, D.C., mas a cidade parecia diferente. Mais pesada. Mais consciente. No Pentágono, uma sala de conferências excepcional havia sido preparada. Bandeiras enfileiradas, câmeras apontadas, um silêncio tenso. Jornalistas do mundo inteiro aguardavam um homem cujo rosto havia dominado as telas em questão de horas. Quando o general Marcus Alexander Johnson entrou, todos na sala instintivamente se levantaram. Desta vez, ele vestia seu uniforme completo. Com decorações visíveis. Estrelas brilhando intensamente. Impossível ignorar o que ele representava. Ele aproximou-se do púlpito. Fui preso ontem à noite. Um murmúrio percorreu a sala. Não porque eu tenha infringido a lei. Não porque eu representasse uma ameaça. Mas porque na mente de um homem, a cor da minha pele não correspondia ao meu status. Ele fez uma pausa. Não estou aqui para reclamar. Estou aqui para dizer que o que aconteceu comigo acontece todos os dias com cidadãos sem uniforme, sem câmeras, sem poder. Suas palavras foram transmitidas ao vivo em todos os canais. Enquanto isso, em um prédio administrativo discreto, Brian Walker estava sentado sozinho diante de uma comissão disciplinar. Os vídeos eram reproduzidos em loop. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso desdenhoso era dissecado. Você reconhece ter abusado da sua autoridade? Perguntou uma voz neutra. Walker baixou a cabeça. Sim. Essa palavra pôs fim à sua carreira. Poucos dias depois, o veredicto foi anunciado. Demissão definitiva, processo disciplinar e obrigação de realizar treinamento cívico sob supervisão judicial. Mas a verdadeira consequência foi além do seu caso pessoal. O Congresso anunciou uma revisão nacional dos protocolos de triagem, incluindo sanções mais rigorosas e treinamento obrigatório sobre preconceito racial. Num bairro modesto do Mississippi, uma mãe explicava ao filho, apontando para a televisão. Está vendo aquele homem? Ele se manteve firme.
Ao cair da noite, Marco se viu sozinho em seu terraço. Olhou para o céu, perdido em pensamentos. O poder não o protegera da humilhação, mas transformará essa injustiça em vantagem. O celular dele vibrou. Uma mensagem simples. Obrigado por nos representar. Marco sorriu gentilmente. Ele sabia que a luta não havia terminado. Mas pela primeira vez, uma verdadeira rachadura apareceu na muralha da negação. E às vezes, um único erro, suficiente para despertar uma nação.